Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Eu quero compartilhar com a igreja a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor ela diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudície e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiam entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum inconveniente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais praticantes como eles, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que fazem em oculto e só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Versículo 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Versículo 18 e último: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Obrigado, minha irmã, Deus abençoa. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, no poder que há no nome e no sangue de Jesus, eu lhe peço, Pai, manifeste o teu poder sobre este lugar, sobre as nossas vidas, sobre cada coração, principalmente os corações endurecidos, que o Senhor venha trazer, Senhor, o quebrantamento. Em nome de Jesus eu lhe peço, manifeste o teu poder, Senhor, trazendo renovo, avivamento. Que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, manifestar aquilo que é a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, porque tudo aquilo que nós necessitamos, Tu és conhecedor, e a Tua palavra diz que Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades, e em nome de Jesus eu lhe peço, transforma essa atmosfera numa atmosfera de glória, numa atmosfera onde as pessoas venham ser impactadas pela Tua presença. Aquele que está vazio, Senhor, que venha ser cheio da Tua presença. Aqueles que não têm ouvido a Tua voz, que o Teu Espírito venha bradar, Senhor, nesse ouvido. Mas em nome de Jesus, não permita nós sairmos desse lugar da mesma forma que nós entramos. E em nome de Jesus nós já queremos Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor vai realizar, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer neste lugar, e tudo seja para a glória e honra do Teu santo nome, e em nome de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Jesus. Amém, igreja? Podeis assentar em nome de Jesus? O tema dessa mensagem é presença permanente e transbordante. Presença permanente e transbordante. Eu confesso aos irmãos que eu passei por uma experiência sexta-feira, na verdade passamos, eu e minha esposa, e eu orei muito ao Senhor para que Ele ministrasse no meu coração a palavra de hoje. Vou explicar para vocês.
Eu estou na presença do Senhor, vai para 21 anos. E nós fomos ministrar a palavra do Senhor lá em Mutum, em Nova Mutum, lá na igreja Ágape, lá onde o pastor Anderson é pastor presidente. O mesmo pastor que vai ministrar aqui sábado, no aniversário da igreja. E na vigília, ele colocou 2 pastores para pregar. Um pastor que está chegando lá na igreja agora, para ser cuidado, e depois para eu ministrar. E o pastor, ele pregou primeiro. E quando ele pegou a oportunidade, ele falou para a igreja: eu quero que a igreja abra a Bíblia no livro de Ezequiel. E eu abri a Bíblia no livro de Ezequiel, porque na minha Bíblia já estava marcado Ezequiel. Aí ele falou assim, capítulo 37, o capítulo que eu ia pregar, capítulo 37. Aí eu virei para o pastor Anderson e falei assim, o mesmo texto. Preste atenção no que eu estou falando. É o mesmo texto. Não é a mesma mensagem. Aí eu falei para a Deise, eu falei assim, é o mesmo texto. Ela falou assim, agora? Aí o pastor Anderson falou assim, agora? Eu falei, agora eu vou entregar aquilo que Deus mandou. Aquilo que Deus mandou. Ele começou a pregar e eu entrei em oração. Eu falei assim, Senhor, eu orei para estar aqui. Eu falei para o Senhor que a igreja é do Senhor. A obra é do Senhor. A palavra é do Senhor. E a minha vida é do Senhor. Eu falei, eu não vou mudar o texto. Eu não vou mudar a palavra, porque a palavra não é minha. A palavra é do Senhor. Aí Deus, ele trouxe na minha memória, quando nós fizemos a faculdade de teologia, que o pastor Marcos, que já faleceu, ele nos deu um trabalho onde ele passava um versículo específico para cada aluno, como ele fez comigo. E desse versículo eu tinha que preparar 3 sermões. Falei, glorificado seja o teu santo nome, Pai, porque tudo está no teu controle. E queridos, Deus manifestou o seu poder naquele lugar. E o nome do Senhor ele foi glorificado. Aí, quando terminou a vigília que nós fomos embora, eu fui lá da igreja até no hotel, ela nem sabe disso, eu orando, falei, Senhor, eu preciso da palavra para domingo, porque já é sábado. E eu vim pelo carro lá dirigindo e orando. Chegando aqui em casa, o Senhor ministrou ao meu coração essa palavra. Por isso eu digo que Deus ele vai falar tremendamente aos nossos corações. Quando nós lemos esse texto, Efésios capítulo 5, versículo 18, não embriagueis com vinho, onde há dissolução, ou em outra tradução, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós entendemos que esse versículo ele é uma ordem da parte de Deus. Quando Deus ele fala, enchei-vos do Espírito Santo, ele não está dizendo para mim, Josenir, se você quiser, você pode ser cheio. Não, ele está dizendo para mim, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Agora, por que Paulo ele fala sobre esse versículo? Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, Paulo ele está fazendo uma advertência. Paulo está trazendo a atenção do povo e principalmente dos cristãos que já tinham confessado Jesus como o Senhor da vida deles para uma situação muito séria. Éfeso, ele tinha vários deuses. Uma delas é Diana, que era a deusa conhecida como a deusa da fertilidade, da natureza, dos animais selvagens. Diana, essa adoração a Diana trazia um recurso financeiro para aquele tempo, aonde as pessoas trabalhavam em produzir peças do templo dela de prata e a imagem dela em prata e comercializava. E quando Paulo chega em Éfeso, causa um grande tumulto. Por quê? Porque aquelas pessoas começaram a ter os seus olhos abertos e entender que aquela deusa não passava simplesmente de um mito. Olha isso. Só que a questão era que tinha um outro Deus, que pela mitologia grega, ele era conhecido como Dionísio. E pela mitologia romana, Baco. É o mesmo Deus. Dionísio e Baco é o mesmo Deus. Baco, ele é um deus, naquela época, do vinho.
ele era o deus do vinho. E as pessoas, elas se reuniam para fazer festas, em adoração a Baco. Essa festa, ela era regrada a muito álcool, a muita bebida, a muito vinho. Festas, músicas, danças e orgias. A festa, ela era intitulada de bacanais. Daí vem a palavra, a origem da palavra bacanal, que hoje as pessoas praticam no mundão. Então, Paulo, ele está dizendo para essas pessoas: esses prazeres que vocês estão buscando são prazeres momentâneos. Esses prazeres que vocês estão buscando são prazeres que logo acabam. O vazio que está dentro de você nunca jamais será preenchido por isso que vocês estão buscando. E vocês estão buscando algo que não gera vida. Vocês estão buscando algo que está direcionando a vocês para algo que é a condenação eterna. Baco, ele era considerado o deus da vinha. Mas olha o que a palavra de Deus diz em João 15, versículo 1. Jesus disse o quê? Eu sou a videira verdadeira. O Senhor, ele já quebra esse paradigma, essa crença. Baco, ele poderia querer ser. É como a palavra de Deus diz, que o inimigo, ele está bramando e rugindo como se fosse o quê? Um leão. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Então aqui o Senhor, ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O Senhor está dizendo que ele é a fonte da vida, ele é a fonte da provisão, ele é a fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! As pessoas estavam buscando suprir as suas necessidades com aquilo que o mundo estava oferecendo. E o que o mundo oferece, para mim e para você, ela não serve. Porque presta atenção, nós que conhecemos a palavra, nós que conhecemos o Senhor, nós não buscamos o mundo, pelo contrário, nós fomos resgatados do mundo. Resgatados do mundo. O que nós buscamos, pastor? Nós buscamos o reino de Deus. Mateus 6,33 diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas agora me diz uma coisa: eles vão para festas, regrados a bebida, sim ou não? A orgias, sim ou não? Mas nós não buscamos isso. Porque olha o que a palavra de Deus diz. O que é o reino de Deus? Romanos 14:17 começa dizendo que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que eu e você estamos buscando. Agora presta atenção, não é comida, por quê? Porque a palavra do Senhor, ela diz que nós não viveremos só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós não precisamos primeiramente do alimento orgânico, nós precisamos primeiramente do alimento espiritual. Isso aí sou eu e você. Aí a palavra de Deus diz que o reino de Deus é justiça. Olha isso. Viver na integridade, buscando a santidade, alinhando com a vontade do Senhor. Isso aqui sou eu e você. Aí continua dizendo: paz é a tranquilidade interior, amando ao próximo como a si mesmo, sendo luz na vida das pessoas. Isso aqui sou eu e você. Eu e você. Nós não vivemos de festas, nós não vivemos de bebedeiras, nós não vivemos de orgias. Nós buscamos uma vida de santidade. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele é santo. E aqui nós começamos a ler: sejais, pois, imitadores de Deus. E Deus, ele é santo. A Bíblia fala que sem santidade é impossível ver a Deus. Vamos continuando. Alegria no Espírito Santo.
É um contentamento genuíno e verdadeiro, físico e espiritual, de estar e fazer parte do reino, da obra do Senhor. E isso não depende das circunstâncias físicas, emocionais, espirituais e financeiras. Eu posso estar passando uma crise financeira, mas eu estou adorando ao Senhor. Eu posso estar com uma enfermidade no corpo, que seja um espinho como Paulo estava, mas eu estou adorando ao Senhor. Ei, isso aí sou eu e você. Isso aí somos nós. Isso aqui é a igreja que Deus vem buscar. Então Paulo, ele libera essa palavra poderosa. Enchei-vos, não do mundo, mas do Espírito Santo. Ei, enchei-vos do Espírito Santo. Essa palavra é para mim e é para você. Dentro da igreja não tem que ter meia dúzia de pessoas cheias da presença do Senhor. Tem que ser toda a igreja. No encontro com Deus eu estava conversando com um varão. Nem sei se ele está aqui, mas deve estar, né? Porque é crente. Eu estava conversando com ele sobre a presença do Espírito Santo. Eu estava falando com ele sobre o manifestar do Espírito Santo. Eu estava falando com ele sobre ouvir a voz do Espírito Santo. E ele está aqui. Eu falei para ele que muitas vezes num culto como esse, que é um culto de adoração, nós passamos a nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado cuidando dos nossos interesses pessoais. E chegamos aqui, queremos ouvir Deus. Chegamos aqui, queremos ser tocados por Deus. Mas aonde que você estava durante a semana toda? Fazendo o quê? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Mas isso não é de boca, isso precisa ser algo verdadeiro na minha vida e na sua vida. Eu preciso buscar a presença do Senhor todos os dias da semana. E quando eu chegar aqui no domingo, eu tomo uma tocha. É o primeiro louvor, eu estou me derramando na presença do Senhor. É no primeiro louvor eu estou rendendo graças ao Senhor. É no primeiro louvor eu estou falando que Deus é bom, que Ele é santo, que Ele é grande, que Ele é único, que Ele é Senhor da minha vida, da minha casa e da minha família. E eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Mas nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso. Nós queremos ser cheios como? Nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo como? Está aí minha esposa. Na vigília, sexta-feira, eu estava terminando a ministração. O Espírito Santo falou bem assim para mim, tem uma irmã, uma filha, que ela ora, dizendo, Senhor, fala comigo. Mas você vai dizer para ela, eu não tenho ouvido a voz dela. Como que eu vou falar com ela? Ela quer sentir a minha presença, nem visto ela eu tenho, eu preciso dela na minha presença. E Deus me mostrou a pessoa, uma jovem. Eu falei assim, olha, a vontade é de apontar, falar, é você. Mas eu não posso, porque constrange. E se ela não quiser vir? É uma escolha. Sim ou não? A palavra de Deus diz, eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Você que vai escolher, você não é obrigado, mas Deus ele vai mostrar para você a bênção e a maldição. Se escolher a maldição, você morre. E se escolher a bênção, você vai viver. E eu cheguei e falei assim, e a pessoa já sabe que é ela. Se você quiser, você vem aqui na frente, eu vou orar por você. Ei, ela não pensou duas vezes. Ela já veio chorando. E na hora eu falei para ela, falei, você tem orado para o Senhor e pedido para Deus falar contigo? Ela falou, sim, tem, chorando. Falei, você quer voltar para os caminhos do Senhor? Ela falou, sim, quero. E ela foi e reconciliou. Você está entendendo? Porque muitas vezes nós estamos esperando uma ação da parte de Deus. Não, Deus ele quer ver você agir. Você precisa agir. Você precisa dar o primeiro passo. Esses dias eu ouvi que fé é você dar o primeiro passo ainda que você não veja o chão. Isso é tremendo. Porque nós somos movimentados através daquilo que nós cremos e não daquilo que nós vemos. Então aqui Paulo está abrindo os olhos deles. Sai dessa vida, que isso aí é engano, é perdição. Vem para o verdadeiro caminho, e o verdadeiro caminho é o quem?
É Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu estava estudando sobre a questão do Espírito Santo. Na verdade, eu estou pregando sobre o Espírito Santo desde o encontro, mas glorificado seja o nome do Senhor, Deus que manda, né? A gente só obedece. Eu ouvi várias vezes durante o encontro que servir ao Senhor é difícil. Ninguém está buscando facilidade. Sim ou não? Nós estamos buscando mudança. E se eu quero mudança, eu não vou medir esforços. Se eu quero ver Deus na minha vida, eu não vou medir esforços. Porque o mundo eu sei como que é, no mundo eu vivi. Mas no mundo eu não quero voltar mais. Essas bebedeiras eu participei. Essas orgias eu participei. E o que tinha dentro de mim? Um grande vazio que só pode ser completado pelo Espírito Santo, só pode ser cheio pelo Espírito Santo. E se não é o Espírito Santo que preenche a sua vida, você vai viver num verdadeiro vazio. Mas se você quiser, Deus ele não só enche a sua vida, mas faz transbordar. E é isso que Ele quer fazer hoje em mim e em você. Amém? No Antigo Testamento, preste atenção nisso. No Antigo Testamento, existem várias promessas da parte de Deus sobre encher com o Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento as pessoas não tinham o Espírito Santo nelas. No Antigo Testamento, as pessoas que eram visitadas pelo Espírito Santo eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Presta atenção. O Espírito Santo não fazia morada. O Espírito Santo, ele fazia visita. O sumo sacerdote, quando ele entrava no Santos dos Santos, no dia da expiação, era só ele que tinha autorização para entrar. Olha isso. E sabe quantas vezes que ele entrava nos Santos dos Santos durante um ano? Uma vez. Então ele sentia a presença do Senhor uma vez. Mas não é isso que Deus quer. Porque Paulo está dizendo, enchei-vos da presença, enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, a presença ela vai estar em você. Quando? Todo dia. Até Jesus voltar. Mas nós estamos nos enchendo de quê? Aonde está a presença em você? Aonde está a manifestação do Espírito Santo em você? Mas isso vai mudar. Olha o que diz Provérbios capítulo 1, versículo 23. Atentai para a minha repreensão, diz o Senhor. Pois eis que vos derramarei abundantemente do meu Espírito e vos fareis saber as minhas palavras. Olha o que o Senhor está dizendo. Derramarei é futuro. Aqui ele não está dizendo derramei, não. Derramarei. O entendimento e o discernimento da palavra, das promessas, do propósito do Senhor sobre a sua vida, vem da presença do Espírito Santo. Insubstituível. Por isso que quando nós vamos ler a palavra, eu preciso orar e falar assim, Senhor, me dá o entendimento e o discernimento da tua palavra, porque senão a gente não entende nada. Tem gente que fala assim, pastor, eu leio a palavra e eu não entendo nada. Eu também tem vezes que eu entendo, eu leio e não entendo. Aí eu saio para trabalhar, orando. E Deus vai trazendo, o Espírito Santo vai trazendo a luz, vai trazendo a revelação. Isso é maravilhoso demais. Isso é tremendo demais. Muitas vezes eu pego um contexto desse, eu já me vejo pregando na igreja, eu começo a chorar em casa. De sentir a unção do Espírito Santo. Porque enquanto eu estou ministrando essa palavra em vocês, ou para vocês, eu já comecei a ser ministrado lá, atrás do volante do carro. Olha o que diz Isaías 44:3, porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha isso aqui. Surianda lá, maná. Quando a sua vida transborda da presença, seus filhos serão cheios.
Toda a sua descendência será cheia da presença, aleluia, cheia do Espírito Santo. Quando eu busco ser cheio do Espírito Santo, Deus ele não vai só encher a minha vida para mim. Ele quer encher a minha vida para impactar aqueles que estão ao meu redor. Quando a palavra de Deus diz que eu preciso ser luz, então eu preciso brilhar. A luz não é minha, a luz é dele, então eu preciso da presença dele. E aonde eu chego, eu tenho que ser um canal de bênção. Eu tenho que ser uma fonte a jorrar. Jorrar o que? Vida. Porque é isso que ele traz para mim e para você. Vida espiritual, isso que eu vou gerar na vida do outro. Sabe quando as pessoas falam bem assim, eu não quero falar com fulano. Por quê? Porque ele só sabe falar de Jesus. Quem já ouviu isso? Ei, as pessoas fogem da gente. A minha tia, ela falou para mim assim, ó. Você sumiu, sobrinho. Falei, não, eu estou aqui. Não, agora para ver você é só na igreja. Falei, dependendo do dia só. Ela falou, segunda, eu estou na igreja. Não, na verdade, eu estou na casa de um dos pastores. E quando eu não estou na casa deles dia de segunda, eu estou lá em casa em reunião do microgrupo da igreja. Mas terça tem célula da igreja. Lá em casa. E quarta-feira, geralmente, eu e minha esposa, nós estamos fazendo aconselhamento com os casais, falando da igreja, de Deus. Quinta tem culto. Sexta, nós estamos fazendo aconselhamento. Sábado tem o curso de casais. No curso de 99% Bíblia. Domingo eu estou na igreja. Eu falei, e agora? Eu falei, não sei, vamos converter, ué. Aí nós vamos andar junto. Essa tia, hoje ela já está começando a temer ao Senhor. Eu fui orar por ela na UTI. Semana retrasada. Eu cheguei lá, ela fez uma cirurgia, eu não sabia o que era. E ela fez uma cirurgia, tirou um pedaço do útero. Por que um pedaço? Porque ela tinha feito uma cirurgia para retirar o útero inteiro há muitos anos atrás, e não sei por que cargas d'água deixaram um pedaço. E nesse pedaço gerou o câncer. Então ela fez a cirurgia para tirar esse pedaço do útero. Então agora já não tem mais útero. Mas o câncer ele foi para o fígado. Aí eu falei para ela, antes de orar, falei, mas o fígado tem como cortar um pedaço, tia? E ele reconstrói. Aí ela virou para mim, sobrinho, mas no meu caso não tem como. Falei, por quê? Ela falou assim, porque a célula cancerígena ela está certinho na veia que está do fígado ligada ao coração. O meu caso é só tratamento. Eu falei, já deu certo. Porque Deus ainda cura. Ela falou assim, mas eu tenho que merecer. Por merecimento, eu e a senhora já estava morto, fuzilado, queimando no fogo do inferno. Não é por merecimento, é pela misericórdia do Senhor. Agora nós vamos orar, porque eu creio que o Deus que cura, que curou, ainda cura hoje. E Ele pode curar a senhora. Ela falou bem assim, amém, eu creio. Eu falei, então vamos orar. Peguei na mão dela e eu orei, ministrei sobre a vida dela a palavra. Eu falei assim, Senhor, a tua palavra diz que nós vamos colocar as mãos sobre os enfermos. E no poder que há no nome e no sangue de Jesus, eles serão curados. Então eu quero acreditar que o Senhor vai liberar a cura sobre a vida dela. E o teu nome ele vai ser honrado e glorificado, porque tu és Deus. Amém, e estamos orando. Orando, a família toda está orando. Ao único Deus. Mas é isso que Deus quer. Que a igreja esteja adorando ao único Deus. Paulo está advertindo até os crentes, porque eles estavam sendo influenciados. Em domingo dá glória a Deus, mas durante a semana está lá com Baco, em orgias, em festas. Mas graças a Deus que aqui não tem crente dessa forma. E se chegar algum aí vai ser cheio do Espírito Santo. Até ele vai assustar com o fogo que vai queimar nele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora presta atenção nisso. Joel 2:28. E acontecerá, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão
visões. Olha o que Deus está dizendo. Eu vou derramar. Não derramei, mas eu vou derramar. Sobre quem, Senhor? Todos. É criança, será cheio. É jovem, vai ser cheio. É adulto, vai ser cheio. É idoso, vai ser cheio. É isso que ele está dizendo. É para todos. Não tem idade. Não tem tempo de igreja. É presença. Porque se tem a presença, ei, ninguém segura. Ninguém para. Glória a Deus. Agora presta atenção. A presença, ela vai ser derramada. No Antigo Testamento era a promessa. Aí Jesus vem. Aí Jesus diz: eu venho trazer a realidade na sua vida do que foi prometido pelo meu Pai. No Antigo Testamento tinha a promessa de derramar o Espírito Santo. João 14, 16 e 17, Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós. Mas eu e você. Mas vós conheceis, porque habita convosco. Vós conheceis, e Ele habita convosco. Mas olha como que ele finaliza. Mas estará em vós. Futuro. O Espírito da verdade, Ele está convosco. Ele está no nosso meio. A onipresença de Deus, Ele está aqui. Mas o Senhor Jesus está dizendo, logo, logo, Ele estará em vós, dentro de você, fazendo morada e não visitação, porque você não é somente um corpo, você é templo do Espírito Santo. Aleluia. Atos 1:8, Jesus está dizendo. Jesus, ele vai ser assunto ao céu. Os anjos já estão esperando. A voz bradou: ó portais eternos, abra para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus é o Rei da Glória. Aí Jesus, ele está dizendo, em Atos 1:8, para os seus discípulos, para todos aqueles que estão ouvindo a sua voz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ei, derramarei. Não derramei ainda. Derramarei. Promessa. Aleluia. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um vento, um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou
uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. A promessa, ela se torna realidade. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em mim. Ele não vai vir, já está. Já foi derramado. Agora preste atenção. A palavra de Deus, ela fala que veio um som da onde? Do céu. Aqui Deus, ele está falando para mim e para você. O foco do meu olhar não precisa estar aqui, não tem que estar aqui. O foco do meu olhar tem que ser da onde veio o som veio da onde? Do céu, eu preciso olhar para lá. Porque é para lá que vem a minha provisão, é de lá que vem a cura e a libertação, é de lá que vem o renovo e o avivamento, é de lá que vem o Salvador para buscar a tua igreja, Jesus, o Senhor meu e o Senhor teu. Aí a palavra do Senhor fala que o vento ele serve para quê? Para dar direcionamento, você sabia? Os barcos à vela dá o direcionamento para o barco, porque o barco à vela ele é movido pelo vento. Lá no encontro eu ministrei o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Lembra quando Moisés está com o povo hebreu diante do mar? E o povo reclama, fala assim, será que não tinha sepultura suficiente no Egito para que a gente morresse lá e fosse sepultado lá? Teremos que morrer aqui no deserto, diante do mar. E Moisés vai e clama ao Senhor, e o Senhor diz para Moisés o quê? O que tens em tuas mãos? E a palavra de Deus diz que Moisés fala para Deus o quê? Eu tenho um cajado, estende teu cajado sobre o mar, é isso ou não é? Eu já vi algumas pessoas dizendo que Moisés ele estende o cajado e o mar abre, não abre. Lê o texto. A palavra de Deus diz que ele estende o cajado e Deus sopra um vento que abre o mar e se forma duas colunas e o seu povo passa em pés enxutos. O vento é do Senhor, o vento vem do Senhor, é o vento que vai trazer sobre você o enchimento que você precisa. Se está vazio, o Espírito Santo vai soprar sobre a sua vida e você vai sair cheio desse lugar, em nome de Jesus. O vento ele é comparado, o Espírito Santo é comparado com o vento. O vento você não tem como ver, mas você sente. O Espírito Santo você não vê, mas você sente. E a Bíblia ela fala que o Espírito Santo é mais real do que eu e você. Aleluia. Aí depois a palavra fala que eles viram como línguas. Muitas bocas hoje serão abertas. Porque não existe testemunha muda. Deus ele vai abrir bocas aqui que há muito tempo que não glorifica. Bocas que não têm exaltado, bocas que não têm glorificado. Pede, 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 mas não glorifica, não exalta, não dá honra àquele que é digno de honra. E hoje o Senhor vai abrir a tua boca e você vai adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como você nunca adorou na sua vida. E você vai perceber que dentro de você existe um verdadeiro adorador que vai começar a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque o Espírito Santo está em você. Aleluia. Essa boca vai começar a profetizar.
Essa boca vai começar a dizer os grandes feitos do Senhor na sua vida. Tudo que o Senhor fez, está fazendo e irá fazer. Essa boca vai falar. Nós muitas vezes estamos preocupados em falar em línguas estranhas. Isso aí é com o Espírito Santo. Mas pastor, ser cheio do Espírito Santo não depende dele também? Sim. Mas o querer é meu e seu. A vontade é minha e sua. O buscar é meu e seu. Ser cheio, eu preciso querer. Mas eu preciso entender que eu não tenho que buscar o Espírito Santo. Presta atenção nisso. Olha o que o Espírito Santo ministrou no meu coração hoje, de manhã. Para mim ser cheio do Espírito Santo, eu não tenho que buscar ele. Como assim? Eu vou te explicar. Ele falou assim, mas se eu já estou aí. Se eu já estou dentro de você, você vai buscar eu aonde? Para você ser cheio, você precisa dar lugar. O Espírito Santo começa a trabalhar em nós, a gente segura o choro. O orgulho trava. O que o vizinho da frente vai falar? O de trás se entrega, derrama, porque ele quer derramar. O Espírito Santo muitas vezes libera até línguas estranhas. Sabe o que vem na sua cabeça? A dúvida, será que é de Deus? Abre a tua boca e deixa Deus usar. Deixa o Espírito Santo usar. Dá lugar. Refreia o medo. Entrega. É assim. Espírito Santo, tu habitas em mim. A minha vida é tua. Eu sou templo do Senhor. Faz o que o Senhor quiser e entrega. Vai chorar, chora, vai dar glória, vai dar aleluia, vai falar em línguas estranhas, fala. Não importa. Eu já estou finalizando, eu penso. Mas as línguas, elas não são qualquer língua. Não é a língua que maldiz. Não é a língua que está cheio de calúnia, de difamação. São línguas como que de fogo. Não é qualquer fogo. Preste atenção. O som veio do alto, sim ou não? O vento veio do alto, sim ou não? As línguas, elas veio do alto. E o fogo não é estranho, porque o fogo estranho é de baixo. O fogo de cima é santo. O fogo de cima é purificador. O fogo de cima é santificador. Ei, o fogo de cima, ele vai tirar todas as impurezas daquele que ele toca. O vaso, antes de ser cheio, ele precisa ser limpo. O Espírito Santo não vai derramar uma unção nova em algo que está sujo. Por isso que a idolatria tem que sair, por isso que a bebedeira tem que sair, por isso que as orgias têm que sair. Para quê? Para ter uma vida de santidade. Sabe o que Charles Spurgeon falou? Que santidade não é dificuldade. Quem fala que ser santo é difícil, está equivocado. Porque santidade é para aquelas pessoas que verdadeiramente nasceram de novo. Olha isso. Aí ele finaliza dizendo o seguinte, que santidade é identidade. Identidade não se muda. Vou usar a Daiane como exemplo. Daiane entregou a vida para Jesus. Passou a ser filha de Deus. Sim ou não? Ninguém muda a sua identidade. É filha para sempre. Buscar santidade não quer dizer que você não vai errar. Buscar santidade não quer dizer que você não vai pecar. A gente vai pecar, mas estamos buscando ser santo. Nós vamos errar, mas estamos buscando santidade. Porque tem gente que erra porque quer errar, e tem gente que erra porque acostumou com o erro. Eles não sabem o que é santidade. Charles Spurgeon, ele falou duas coisas também que marcaram minha vida. Porque ele está falando para a igreja.
Ele está dizendo que as pessoas, elas anseiam pelo céu, mas não querem deixar a terra. É forte ou não é forte? Ele diz que as pessoas querem Jesus, mas não querem crucificar a carne. Como? É se ensina ou não? A palavra de Deus diz que aquele que diz ter conhecido a luz, mas nele existe trevas, nunca conheceu a luz. E quem que é a luz? Jesus. Lembra que está escrito em Efésios? Capítulo 5, versículo 17. Desperta tu, que dormes, e farei resplandecer sobre você a minha luz. A minha luz. Deixa eu dar um testemunho para vocês aqui. Eu ia falar para ela hoje, antes do culto, mas não quis falar. Eu lembrei o testemunho dela. Aqui, depois do encontro com Deus. Eu estava ministrando um batismo com o Espírito Santo e eu vi ela. Isso é para a glória de Deus, ela sabe disso. Ela vir e ministrar na cabeça das pessoas. Eu digo porque ela é uma jovem. E o Espírito Santo ministrou no meu coração. Hoje, eu vou fazer de novo. Ele vai fazer de novo, porque não é idade. É querer. Eu quero. E quando você quer, ele não só enche, ele faz transbordar. Por quê? Porque o encher, preste atenção nisso, o encher é você e Deus. O encher é só eu e Ele. Ele me enche. O Senhor está vendo e eu estou sentindo. Mas agora quando Ele pega a Marinette e faz transbordar, todo mundo vê que ela está cheia, que ela está derramando. E o que vê nela não é a mulher, não vê a levita, vê Deus nela. E é isso que Deus quer, que as pessoas veem Deus em você. Ali transborda. Ali queima. Finalizando. Agora preste atenção. Isso não é somente para agora. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Olha só. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Aí eu pergunto para a igreja, Renovo. Quantos aqui foram chamados? Então sejam cheios. Sejam cheios. Sejam cheios. Sejam cheios. Surianda la manaia de que se delemana. Surianda la manaia de que se delemana. E de que se delemana. Se coloque em pé em nome de Jesus.